Salve galera do PVT, estamos aqui na casa do Anderson Silva com o Cláudio Daledoni, né? Um grande faixa preta aí da shootbox, conhecidíssimo em Curitiba e um dos maiores criminalistas do Brasil. Cláudio, explica pra gente o que você veio fazer aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que a gente tá te encontrando aqui hoje na casa do Anderson? Fui convocado pelo grande Anderson Silva para discutir, trocar algumas impressões acerca dessa censura que ele foi vítima aí em Curitiba em razão das revelações que ele fez no livro dele. Dar um abraço no amigo, conversar aqui com o pessoal, mas tranquilizá-lo de que ele apenas e tão somente relatou fatos e não atribuiu uma conduta que alguém não tenha feito a ninguém. Então vim tranquilizá-lo, vim reunir aqui também uma outra equipe de advogados que está cuidando disso, e o Anderson me deixou o encargo efetivamente para reunir aí o que a advocacia tem de melhor para a gente vir discutir efetivamente sobre essa censura que ele foi vitimado. Tecnicamente, o que você teria a dizer sobre isso? Você acha que o livro vai voltar às bancas, vai voltar à distribuição? Como é que você vê essa questão, juridicamente falando? Juridicamente falando, numa corte, no mundo que sustente uma versão de que alguém relatando um fato, quer dizer, o ânimo dele foi de relatar fatos, não foi de inventar situações. A juíza, evidentemente, ela teve um contato preliminar com uma realidade de fatos que foram postas pelo Rudimar. A juíza é uma juíza de uma conduta inquestionável no Paraná. O Poder Judiciário do Paraná é um dos melhores do Brasil. Não tenho dúvida de que os nossos argumentos e o que nós vamos conversar com ela e demonstrar documentalmente a ela irão fazer com que ela casse essa liminar. Agora, se ela quiser manter a decisão, o tribunal com certeza vai revogar. Por quê? Falando de uma forma bem clara, assim, para todos os teus telespectadores. A censura no Brasil, ela é muito, muito, muito repreendida. Os tribunais são muito libertários. Por exemplo, existem livros aí de biografias não autorizadas e que a pessoa tem o direito de se manifestar e expressar. E o Anderson, tão somente, relatou fatos que existiram e que estão sendo agora colhidos depoimentos no sentido de comprovar que esses fatos são verídicos. E isso não há corte no mundo que sustente uma decisão nesse sentido. Por isso eu tenho plena convicção de que nós vamos revogar essa censura. Isso nada mais é do que censura, isso vai ser revogado pelo Poder Judiciário. Inclusive você, Daledoni, como faixa preta da shootbox, né, é citado no livro, num capítulo onde o Anderson fala, se eu não me engano, Noguchi, o seu mestre Edmar teve problemas com a shootbox. Relata pra gente um pouquinho esse fato do seu problema com a shootbox. Eu tive um problema muito sério com a shootbox, eu era muito novo, eu tinha 19 anos de idade. Eu sou, junto com o Edmar Cirilo dos Anjos, que foi o primeiro campeão de boxe tailandês mundial, o primeiro do Brasil. Se desentendeu por questões relacionadas à bolsa, pelo que ele sempre relatou a nós. Acabou sendo agredido dentro do vestiário da shootbox pelo Rudimar Fedrigo. Eles entraram em vias de fato e ele teve a dissidência. Saiu eu, o Israel Gomes, que é também um faixa preta conhecido, e o Edmar. E ele montou a equipe dele, a Kickbox. A partir de então começou a dar aula e qual não foi a nossa surpresa? As perseguições aí por parte da shootbox, capitaneadas pelo Rudimar e também pelos seus asseclas na época, né? Superioridade numérica, e eles eram muito mais fortes que a gente na época. Eles fizeram uma série de investidas, agrediram o Edmar. O Edmar acabou indo embora do Brasil, e eu fiquei com a academia. Então, já faixa preta, fiquei com a academia. E eles insistiram nessa saga, tentando de todas as formas. Eu, como já disse, muito novo, reagi até quanto deu, reagi quando e quanto e da forma que eu podia, ao ponto de eu falar, olha, eu vou fechar minha academia, não porque eles querem. Ainda deixei muito claro, tanto para o Rudimar quanto para o Fábio da Rocha Piemonte, que homem como eu se matava, mas não se batia na cara. Fechei minha academia e continuei meus estudos na advocacia, dentro do direito, visando sempre a advocacia criminal. Isso foi comprovado, isso aconteceu, quer dizer, isso é um fato verídico e um dos fatos relatados no livro. São coisas que nós vivemos isso. Então o Anderson tem todo o direito do mundo e é autorizado pela gente a declarar efetivamente o que aconteceu. Infelizmente, isso faz parte do passado da shootbox, esse passado sombrio, infelizmente sombrio,
que nós tivemos o desprazer de passar por isso, mas eu até de certa forma eu agradeço porque nós estamos construindo um futuro para a arte marcial melhor, não tenha dúvida quanto a isso. E falando um pouquinho dessa história e desses tempos, né, eu já ouvi uma história também que você, exatamente um desentendimento com você, o Vanderlei teria tomado um tapa uma vez, em certa vez, porque não quis te agredir. Como é que foi essa história? Isso existiu, isso foi na década de 90, não lembro se 90 ou 91. Nós estávamos num bar e, por imposição do Rudimar e do Fábio da Rocha Piemonte, tanto o Vanderlei quanto o Nilson Ângelo de Castro, se não me falha a memória, e o Rafael, eles foram compelidos, quer dizer, obrigados a sair na mão comigo. Mas eles eram meus amigos, eram faixas pretas, meus amigos, e acabaram tomando tapa na cara, porque disseram, não temos nada contra o Daledoni, não iremos contra o Daledoni. Esse é outro fato. Isso ocorreu, isso aconteceu, isso ecoa até hoje. Então o Nilson e o Vanderlei tomaram um tapa na cara. O Nilson e o Vanderlei tomaram tapa na cara porque não quiseram brigar comigo. E quem teria dado o tapa? Se não me falha a memória, o Rudimar mesmo é que deu tapa na cara. Foi o Rudimar que deu tapa na cara. Eu tinha aí uma diferença insuperável com o Fabião. E eu não entendo, quer dizer, eu até desconfio por quê, né? Mas nem ele nem o Rudimar quiseram brigar comigo. No entanto, eles acabaram aí fazendo com que esses meus amigos, não sei se para humilhar ou demonstrar poder, acabaram fazendo isso, que éramos meninos, éramos muito jovens. Isso é um fato que ocorreu. Isso aí não pode se esconder, isso aí não pode se censurar. Eu estou dando meu testemunho, não estou escrevendo. Eu tenho prova disso, eu tenho prova testemunhal e acredito que até documental talvez tenha desse fato. E o que você tem a dizer, você que além de um advogado aí, criminalista renomado, é um faixa preta e conhece a história da equipe, o que você tem a dizer sobre essa polêmica do Pelé com o Anderson? Quer dizer, essas acusações que o Pelé fez ao Anderson após a ler o livro? O Pelé foi muito infeliz nas colocações. Infeliz porque não respeitou a arte marcial. Infeliz porque deu um péssimo exemplo aos jovens que assistem e que torcem e que vibram com o sucesso dos brasileiros no mundo das artes marciais. Mais do que isso, enxergo nas declarações dele um colorido criminal. Ele ameaçou o Anderson. Isso é um mau exemplo. Quer dizer, além de infeliz, criminosa e um péssimo exemplo para os nossos jovens, para os entusiastas das artes marciais, para todo aquele sujeito que curte e que torce pelo Brasil. Isso é um retrocesso, isso é uma nota antiga que nós temos que banir. Esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento, isso não tem mais lugar dentro da arte marcial brasileira. A arte marcial brasileira hoje constitui uma das grandes profissões, tal qual um advogado, um médico, um engenheiro. Você tem o professor de artes marciais, você tem o lutador. Então nós temos que dignificar cada vez mais a arte marcial. E esse tipo de atitude, que inclusive para mim incita a violência, né? E demonstra, sim, nós estamos falando de campeões mundiais. O Pelé, queira ou não queira, ele tem aí o nome dele lançado mundialmente. Ele não pode se prestar a esse tipo de desserviço à arte marcial. Isto é lamentável, isto milita contra tudo aquilo que a gente preconiza, que a gente luta, que a gente briga para que cada vez mais a arte marcial seja dignificada, enquanto arte marcial e enquanto profissão, que dá aí, bota na mesa dos nossos atletas, dos nossos lutadores, dos preparadores técnicos, o arroz e o feijão, sabe? Nós temos pais de família levando à frente uma coisa tão séria que é a arte marcial nos tempos de hoje. E falando exatamente dessa, você é um cara que tem propriedade aí para falar nisso, né? Que pelo que eu soube você teve do lado do Pelé agora, né? Num outro embate aí na área jurídica, foi exatamente o caso Charneski, né? Fala um pouquinho o que foi o caso Charneski, que foi uma vitória sua pessoal, né? Você conseguiu que ele fosse absolvido. Conta um pouquinho, resumidamente, para a gente o que foi esse caso Charneski, porque foi uma grande vitória sua jurídica, né? Eu te digo que foi uma vitória jurídica, mas foi uma frustração muito grande e uma ferida que foi aberta
do faixa preta Daledoni. O advogado Daledoni, evidentemente, venceu a causa num julgamento que foi importante, não só na minha carreira, mas como no mundo das artes marciais, mas te digo que eu fiquei ferido profundamente, porque nós colocamos toda a podridão do submundo, da banda podre, daqueles que se dizem lutadores e não são, e tudo que envolve o submundo da arte marcial, notadamente em Curitiba. Curitiba, nos anos de 2004, 2005 e 2006, se tornou o palco de uma das mais cruentas barbáries. Pasme você. Pasme você. Eu tenho 11 volumes de documentação farta, tá? Que é inquestionável, que é incensurável, que é um processo criminal, onde a justiça acabou por absolver o Charneski por autodefesa. No entanto, eu digo palco da cruenta barbárie, porque esses meninos, esses lutadores eram postos a lutar como animais em uma sangrenta rinha. O Ministério Público foi acionado, unidades policiais especializadas foram acionadas para conter esta guerra que se estabeleceu com um só pano de fundo: rivalidade entre academias, rivalidade essa sob o signo do dinheiro. Isto foi assim, isso fez com que nossa arte marcial, tudo aquilo que os bons lutadores, os bons faixas pretas lutaram tanto, regredisse no mínimo em 10 anos. Nós ocupamos as páginas policiais dezenas de vezes. Armas são citadas, encontros e lutas em parques em plena luz do dia. Isto é um absurdo. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos um ministro do STF, pasme, que é faixa coral. Nós temos hoje, saiu uma matéria esses tempos no Globo, maravilhosa, dizendo o seguinte, da faixa preta beca. Nós temos grandes profissionais, nós temos que lutar mais e mais para dignificar a arte marcial. Mas isso, efetivamente, estive do lado da Peletim e ela sagrou aí uma vitória em cima da acusação que tinha o presidente da Federação de Muay Thai, o presidente do Tribunal Desportivo da Federação, dizia ter sido vítima de tentativa de homicídio qualificado. Isso foi afastado pelo Tribunal do Júri. Infelizmente, nós tivemos que lavar essa roupa suja. A sociedade curitibana, porque é Tribunal do Júri, crimes contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri, representando o Poder Judiciário Nacional, acabaram por absolver. Mas não sem antes se lavar muita roupa suja. E ficou uma impressão horrorosa para a opinião pública todo esse fato, que foi aí embalado, entusiasmado, tanto pelo Pelé quanto pelo Rudimar. Daledoni, agora falando um pouco exatamente outro tópico do Anderson, né, onde ele comenta no livro sobre o fato do Rudimar não ser lutador, não ser faixa preta, né, quer dizer, como é que você vê a importância do Rudimar na história da chutebox, a importância do líder Rudimar, né, do professor Rudimar, na história e na formação de todos esses campeões? Digo que eu sou homem o suficiente para admitir qualidades e defeitos numa pessoa. Muito embora eu não comungue com a maioria, maioria dos atos que o Rudimar continua fazendo, acho que vai chegar o momento da reflexão. Ele está próximo dos seus 50 anos, ele é um homem maduro, experimentado pela vida, mas eu não tiro aí o brilho dele de ter organizado, de ter dado garra, de ter dado aguerrido a esses moços que nos representam a nível mundial. Enquanto líder, mestre, ele nunca foi meu mestre, porque eu nunca recebi uma aula sequer dele, de Muay Thai. O meu mestre chama-se Edmar Cirilo dos Anjos, que me sagrou faixa preta. Eu nunca ele me passou qualquer técnica de Muay Thai, ou qualquer técnica, seja do lado que for. Tá? Há quem diga que ele treinou uma época com Nélio Naja. Existe essa polêmica. Isso nós estamos aí tentando comprovar documentalmente. Pessoas estão sendo ouvidas, depoimentos estão sendo colhidos, no afã de provar ou não provar essa alegação que o Anderson traz no livro dele. Ele tem a sua importância ainda na arte marcial, mas ele tem que se entregar à reflexão. Rudimar Fedrigo, é chegada a hora de se sentar, de se refletir em cima de atitudes. Esta sua atitude de procurar o Poder Judiciário é legítima, todos têm o direito de ação. Entretanto, acho equivocada, mas para dizer num português assim mais popular, um tiro no pé.
um tiro no pé porque vai fazer com que algumas chagas sejam colocadas à mostra. Quer dizer, nós vamos revolver questões que estão ali quietas, paradas, sedimentadas. Nós vamos ter que trazer elementos aí que não são bons para a arte marcial. Nós temos que colocar aqui no fiel da balança o que é importante para a arte marcial. Nós defendemos a arte marcial, a profissão e a dignidade dos atletas. É isso que a gente tem que se preocupar. Então, professor, e falando agora dessa questão da sua vinda para cá, né? Como é que foi o lado faixa preta, né, do Daledoni, rever os amigos, essa semana de treino do Anderson? O que você teria a dizer aí sobre essa semana de treino que você viu do Anderson e o que vai ser dessa luta dele com o Chael Sonnen? Me emociona muito o lado faixa preta, por mais adormecido que por vezes fique, você enxergando os treinos, vendo aquela dinâmica de aperfeiçoamento, ainda mais num nível de excelência que está o Anderson e a equipe. Isso me deixa assim cheio de orgulho e muito entusiasmado. Eu tenho plena convicção de que o Chael Sonnen não vai arranjar absolutamente nada com o Anderson Silva. Por um simples exemplo, tá? Vamos partir da lógica. Se Anderson Silva permanecesse durante 23 minutos socando alguém, sobraria alguma coisa do lutador? Não sobraria nada. Chael Sonnen ficou 23 minutos socando Anderson Silva, que saiu com nada, absolutamente nada, nenhuma mácula, nenhum ferimento, absolutamente nada. Então logo ele lesionado e esse oponente turbinado, o que também é uma vergonha, este turbinado, mal educado, com atitude antidesportiva, que isso nós temos que coibir, e eu com veemência, eu quero deixar consignado meu protesto. Ele ofendeu o povo brasileiro, ele mexeu com a família, e com a família não se mexe. O Anderson não sofreu mazela nenhuma. Então o Anderson está treinado, está muito bem espiritualmente, está com uma equipe aqui que o compensa o lado psicológico, está assim em cima dos cascos. Não vai sobrar pouco ou quase nada do Chael Sonnen. Ele vai ganhar aquilo que é seu. Um belo nocaute no primeiro round. Opa, Deus te ouça. Agora falando sobre essa questão do doping, né? Uma questão muito polêmica que vem ocorrendo. Eu queria a sua opinião como jurista aí. O que você acha da Comissão Atlética Americana permitir que o Chael Sonnen se utilize de testosterona, né, argumentando um suposto hipogonadismo? Ele vai entrar mais uma vez turbinado e dessa vez com a permissão da Comissão Atlética para usar testosterona. Como é que você, como jurista, vê essa diferença de valores aí para dois atletas que vão se enfrentar em igualdade de condição dentro do octagon? 2 pesos e 2 medidas. Ao americano tudo quanto possa ter e ao brasileiro as piores condições e a hostilidade absoluta. Isso deve ser coibido, inclusive conversava com o Anderson e com os profissionais, isso deve ser levado ao Poder Judiciário. Há que existir uma intervenção da Corte Americana no sentido de coibir. Não há igualdade, é isonomia, quer dizer, a igualdade, ela está ferida. Quer dizer, isso é antidesportivo, é contraproducente. E converso e troco impressões e reflexões com as autoridades desse assunto, e o Anderson já começa a enxergar aí com bons olhos a possibilidade de questionar isso em alguma corte americana. Por que tratar de forma igual os desiguais, correto? Se ele tem esse problema, ele que seja banido da arte marcial. Esse problema não nasceu com ele, esse problema foi provocado por ele. Então, todo momento ele terá essa justificativa, uma compensação hormonal para que ele possa lutar. Isso é um contrassenso, se não antes uma injustiça contra o brasileiro. Sem contar que isso pode abrir precedente para outros atletas, né? Daqui a pouco vem um Overeem da vida, traz um atestado médico de um médico de família dizendo que precisa de testosterona. Quer dizer, o esporte, que hoje em dia é sério, tem uma comissão atlética, isso vira uma bagunça, né? Já virou bagunça, né? Isso já é um precedente. Eu chamo de precedente perigoso. Os outros atletas vão se valer dessa permissão que foi dada, na minha forma de ver, absolutamente ilegal e injusta ao Chael Sonnen, e isso vai afetar o que? A seriedade do maior evento de luta do planeta. Daledoni, deixa uma mensagem final aí para os fãs do PVT, por favor. Eu tenho mais de 20 anos de arte marcial e nós vivemos um grande momento. O que nós temos assim que resolver são pequenas arestas.
são ciscos que num soprar nós tiramos do olho. Eu vejo assim com muito entusiasmo tudo que está se mobilizando em prol da arte marcial, a profissionalização e principalmente aqueles que estão lutando, que lutem, que treinem, porque isso hoje é uma das mais dignas profissões que a gente tem. Força e muito treino, cabeça no lugar e dignidade, rapaziada. Isso aí, obrigado mais uma vez aí.